boa tarde para você que está ligado aqui na Rasca Web. Tá começando agora o Contexto. Eu sou a Maria Mariana e eu fico com você até as 3 da tarde. Na última quarta-feira, nós conversamos com o superintendente da FEAM, Enaldo Góes, sobre as mudanças no atendimento do Hospital de Praia Brava. Hoje a gente vai ampliar essa conversa, dessa vez com a deputada Célia Jordão, que já está aqui no estúdio e que vai trazer informações sobre essa pauta, que é um assunto muito importante para a população aqui de Angra dos Reis, mas também vai somar aqui com a gente em vários outros assuntos. Deputada, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o convite, estar aqui com a gente na Rasca, estar participando do Contexto pela primeira vez. É uma honra te receber. Uma boa tarde, Maria Mariana. Saudar aqui, né, toda a equipe da Rasca Web, que está sempre, né, levando as melhores notícias para a nossa cidade. Saudar a todos que nos ouvem e que também nos assistem, né, na tarde de hoje, uma sexta-feira belíssima aqui em Angra dos Reis, e para tratar de temas que são muito importantes para a nossa cidade, para a nossa região, né? Eu que agradeço aí o seu convite nesse programa Contexto, né, que sempre aborda temas assim muito importantes, né, para toda a sociedade. Eu aproveito, se você me permitir, Claro. né, para te entregar também, né, a minha revista de prestação de contas. Essa já é a 4ª edição, né, dos meus trabalhos que eu venho desenvolvendo no meu mandato, né, sempre pensando aqui no melhor para nossa cidade, para nossa região, para todo o estado do Rio de Janeiro, que é um estado, né, na minha opinião, o mais bonito do Brasil. Muito obrigada, deputada. Aqui, inclusive, tem uma informação que eu já sabia, mas que é importante a gente abrir para toda a população, para todo mundo que está acompanhando a gente, que você, inclusive, é a parlamentar que mais destinou recursos para Angra dos Reis, para a região. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais a fundo sobre isso, porque eu queria começar o nosso bate-papo, na verdade, falando dessa questão do Hospital de Praia Brava. Deputada, a gente, como eu disse no início, né, a gente conversou sobre isso com o Enaldo, superintendente da FEAM. Ele trouxe aqui pra gente no contexto todas as dificuldades, tudo que tem acontecido com o Hospital de Praia Brava, que a gente sabe que é um hospital de uma importância sem tamanho aqui para a região, principalmente ali para os bairros do entorno, né? O Frade, o Parque Mambucaba. Além disso, ele está entre Angra e Paraty, a 50 quilômetros de Paraty, 50 de Angra. A gente sabe que a BR-101, por exemplo, a rodovia Rio Santos, recebe muitos carros, muitos turistas, principalmente feriado, fim de semana. Então, esse atendimento ele acaba não sendo só da população fixa de Angra dos Reis, mas também das pessoas que, porventura, passem por aqui e precisem desse atendimento. Então, é um assunto muito importante. E a senhora foi uma das pessoas que atuou nessa busca de recursos e de soluções para esse impasse. Queria que você falasse um pouquinho em que pé que estão essas negociações, né, e o que que foi feito durante essa atuação em prol do Hospital de Praia Brava. Bom, Maria, eu acho que esse tema, sem sombra de dúvidas, é um tema muito importante para a nossa cidade, né? E que a gente tem que resgatar um pouco de toda essa história, né? A começar pela instalação das usinas nucleares aqui na nossa cidade, em Angra dos Reis, porque não nos foi perguntado se nós queríamos aqui uma usina nuclear. E com a construção das usinas também veio um impacto, não é, social, econômico muito grande para toda a região e aqui para a nossa cidade. Cresceu em número de habitantes e com isso também cresceu, né, em necessidade de atendimento na área da saúde, da educação, da habitação, a infraestrutura e tantas outras políticas públicas, né? Assistência social, enfim. E a eletronuclear, ela, aos poucos, ela vem tentando, né, se afastar da sua responsabilidade, né, como mantenedora dessa unidade de saúde. A FEAM é Fundação Eletronuclear de Atendimento à Saúde, né? Esse é o nome da FEAM. Uhum. Então, a eletronuclear simplesmente tem deixado de repassar 12 milhões de reais, Quase 13, quase como ele 13, atualizou para né, a gente na quarta-feira. para o funcionamento adequado da unidade, que atende também a Paraty, né. Uhum. Ali naquela região do Parque Mambucaba, né, vivem cerca de 50.000 habitantes,
Isso na época de verão, sem contar com aqueles que passam pela rodovia, né, transitando para acessar outras cidades, que ninguém está livre de passar mal, ninguém está livre de sofrer um acidente. Sim. Na época de verão, isso quadriplica o número de pessoas, né, em toda a região. Então, essa unidade, ela é fundamental. E o que a gente tem buscado é justamente chamar a responsabilidade a eletronuclear, e o governo federal também tem que ser chamado para essa briga, porque o Uhum. Ministério de Minas e Energia ele também precisa atuar nessa situação. A gente sabe que parte da eletronuclear ela foi privatizada, né? Mas a responsabilidade é pública. Sim. Então, o governo federal não pode se furtar. Nós fizemos, né, com os gestores da eletronuclear no Rio de Janeiro, na sede do Ministério Público, né, que é responsável pelas fundações, né, que é de tutela coletiva, mas responsável pelas fundações, porque as fundações precisam encaminhar prestação de contas e, portanto, eles acompanham o funcionamento, né, dessas entidades. E naquele momento, né, quando eu expus essa situação do atendimento e o número de população existente na região, o próprio promotor de justiça, o doutor Marinho, que, né, é o titular da pasta, ele desconhecia, inclusive, esse fato. Ele ficou muito surpreso com o número de pessoas, né, que essa unidade acaba atendendo. E eu coloquei que, inclusive, essa redução do financiamento acaba impactando também na redução da prestação de serviços, porque eles vão ser obrigados a reduzir serviços, assim como também demitir profissionais. Sim. Então, olha o tamanho do problema, né? Vai deixar de atender a população que já tem, né, naquela unidade uma referência também do seu atendimento do dia a dia, né? Porque eles vão acabar atendendo apenas a urgência referenciada, que é aquela que a pessoa vai na unidade básica de saúde, né, e entendendo que é necessário o encaminhamento, né, para um atendimento mais complexo, aí sim iria para esse hospital, Uhum. mas ele então, né, E esse é o deixaria. modelo, inclusive, que está funcionando, está É o funcionando modelo nesse que modelo, está. né, a emergência referenciada. Exatamente, mas com isso reduziu o atendimento a que a população tinha, né, já por hábito e de muitos anos, acessar a unidade de saúde para outros atendimentos, que é o Uhum. atendimento básico. Então a gente tem lutado, agora próximo passo é uma reunião diretamente na própria FEAM, aqui em Angra dos Reis, mas também já com o convite para participação de representantes da eletronuclear, porque eles não participaram dessa reunião no Ministério Público, né, na capital, no Rio de Janeiro. Né? Então, agora a próxima data já vai ser na própria sede do hospital, né, já convocando um representante da eletronuclear. Então, essa discussão tem que ser, né, um abraço de todos, porque, sem sombra de dúvidas, esse hospital ele é fundamental para a cidade e principalmente para a região do Parque Mambucaba. E E para ti também, que faz o uso dessa unidade. e já tem uma data definida para essa reunião, até para a gente acompanhar essa situação. Nós estamos acompanhando. Teve uma audiência pública, nós acompanhamos essa audiência. Depois, como eu disse anteriormente, né, esse bate-papo com o Enaldo, agora com você, deputada, e já que tem um próximo passo, né, o que que a gente pode esperar, quando isso vai acontecer? A data não foi definida, mas ficou de acontecer esse mês de julho. Né? Então, Tá. o dia ainda não foi passado, mas ficou de acontecer esse mês de julho, a reunião, né, lá no Hospital de Praia Brava, até para conhecer os serviços, o que realmente, né, vai impactar e, de fato, colocar a eletronuclear como responsável, né? Porque ela devagarinho, hoje ela diz, não, eu sou mantenedora, não tenho obrigação, né? Então vou deixar de repassar esse valor. E daqui a pouco eles alegam uma outra situação e assim vai reduzindo, né, E a população a cada vez perdendo mais. perdendo a qualidade de atendimento. E isso a gente não pode permitir acontecer aqui, né, em Angra dos Reis.
E deputada, em Angra dos Reis a gente tem outros 2 hospitais, aí agora a gente pode já até começar a entrar nessa questão das emendas, do valor que você conseguiu destinar aqui para Angra dos Reis, porque a gente sabe que além do atendimento em Praia Brava, tem também o Hospital Municipal da Japuíba, o HMJ, e o HMAR, que virou ali, ficou centralizada a maternidade de Angra dos Reis. Recursos foram enviados também para essas 2 unidades. É, exatamente. Eu tenho, dentro dessas emendas parlamentares que eu tenho encaminhado para a nossa cidade, eu tenho priorizado duas áreas: a saúde e a educação. A saúde, né, prioritariamente, destinando verbas para a saúde da mulher. Hoje, ali, né, tem o Hospital Maternidade, que é o HMAR, junto. É um complexo de saúde da mulher, né? Que é a Clínica da Saúde da Mulher funciona ao lado do HMAR. E Uhum. ali foi instalado um mamógrafo, comprado inclusive com, né, uma dessas emendas que eu encaminhei para a nossa cidade. Muito E isso foi importante. muito importante porque fez zerar essa fila, né, de mamografia, dar uma atenção mais especializada para as questões que são inerentes à saúde da mulher, né, principalmente o câncer de mama. Eu acho que isso é muito importante aqui para a cidade, né? A maternidade também recebeu emendas, né, para ampliação dos seus serviços, reforma de seus espaços, né? Essa foi a última emenda que inclusive eu entreguei, né, simbolicamente com um checão, né, que a gente entrega para o secretário, para o prefeito, no valor de 1.739.000 reais, né, e para investir na melhoria, inclusive, dos serviços da nossa maternidade, que já é uma maternidade de referência, né, vindo inclusive outros municípios, até da capital, visitar para poder conhecer o tratamento que é dado às nossas gestantes ali, o carinho que se tem para as mães no momento do parto, né. E, inclusive, é importante pontuar que foi uma mudança que aconteceu em um curto espaço de tempo, na verdade, né? A maternidade ela passou por uma reformulação muito intensa. Isso eu digo até pessoalmente, porque a minha primeira filha eu ganhei no HMAR. E aí os outros 2 já inventei de ter em casa, fazer um parto humanizado, mas eu também cheguei a visitar Corajosa. eu cheguei a visitar o Agamar antes e já era uma outra estrutura, um hospital muito mais preparado para fornecer todo esse acompanhamento, todo esse acolhimento para as mães, né, desde o primeiro mês até o parto efetivamente. É, eu acho que isso foi uma decisão muito acertada, não é, do Fernando enquanto prefeito, né, porque anteriormente era Santa Casa, né, eu mesma Isso. nasci na época que ainda era Santa Casa de Misericórdia, aqui em Angra dos Reis, e quando ele então, né, já ajudava muito com os repasses, financiamentos, mas quando ele decidiu, né, municipalizar a Santa Casa, né, desapropriar e tornar como um hospital municipal e Uhum. transformar, né, primeiro foi o centro, né, especializado do Covid, ele Sim. reformou todo o espaço, também foi uma decisão muito acertada, enquanto outras cidades e outros estados montavam hospitais de campanha, ele decidiu pegar aquele prédio, reformar todo o prédio, transformar nesse centro, né, de Covid e salvou muitas vidas. Sim. Isso foi uma decisão muito acertada. E depois transformar numa maternidade, porque a gente sabe que quando o hospital é um hospital geral, onde são tratadas diversos tipos de problemas de saúde, né, misturado com maternidade, isso causa riscos também, né, no momento do parto, né? Causa riscos à mãe, causa riscos à criança, porque é um outro ambiente. Sim. Então, quando você torna, né, um hospital específico para receber, né, as mães, as crianças, isso você dá uma qualidade de tratamento em saúde a ela, né. E está muito humanizado, está muito bonito, né, com CTI, com, né, neonatal, Neonatal. então isso deu um upgrade, né, muito grande na saúde da mulher aqui na nossa cidade, e é isso que a gente trabalha, né, sempre para melhorar, porque a saúde da mulher ela é muito cheia de especificidades, né, a saúde como um todo ela merece um olhar carinhoso, mas a saúde da mulher, né, principalmente a mulher
que ela, desde o seu nascimento, né, até a sua morte, ela passa por muitas transformações, principalmente hormonais, né, e o momento do parto, ele é também um momento que traz muitas transformações, né, no organismo da mulher, Sim. precisa desse olhar, né, mais especial, né, Uhum. e esse momento de muita mudança hormonal, ele pode causar uma série de transtornos no dia a dia da qualidade de vida da mulher, né, desde a sua saúde mental, né, enfim, com outras doenças que podem ser acarretadas em função disso, né. Então a gente foca muito na saúde da mulher e eu acho que a gente tem avançado muito nesse sentido. E o HMJ, né, como você falou, que também foi um passo muito importante que o Fernando deu, enquanto prefeito. Agora eu destinei uma emenda que é para o HMJ também possa implementar aqui na nossa cidade, o tratamento de hemodinâmica, né. Então, vai se fazer cateterismo, né, vai se fazer vários outros procedimentos cardíacos aqui na nossa cidade, fazendo com que o paciente não precise, né, de tratamento fora domicílio. Então isso é mais um ganho importante, né, na saúde aqui de Angra dos Reis, né, e para nossa população querida aí, né, que precisa realmente ver crescer em qualidade esses serviços. Com certeza. E aí, deputada, se você tem esse olhar, né, para com a mulher, para com a mãe, a gente também espera que esse mesmo olhar, cuidado e preocupação, ele seja passado ali para o filho, né, para a família como um todo dessa mulher. Então, dentro desse campo, qual seria também a sua atuação e a sua preocupação quando o assunto são as crianças e adolescentes? Hoje mesmo, quando você chegou aqui no estúdio, você falou de um caso que, se não choca todo mundo, é porque algo de errado está acontecendo Sim, com a sociedade de uma maneira geral, né. O caso verdade. que a gente viu ganhando aí, todas os espaços da mídia, né, que foi um pai que chuta em plena luz do dia, não que se tivesse em casa poderia, mas aí a gente já entra naquela situação de se faz isso no meio da rua, o que será que essa criança passa em casa, né? No Exatamente. meio da rua, então, ele chuta uma criança. Foi uma cena, assim, que pessoalmente, Grotesca, né, é. me impactou bastante. Eu consegui ver uma única vez e nem voltei o vídeo. Então, tirando como gancho essa situação, que a gente sabe que ela não é pontual, ela acontece em diversas cidades, diversos locais e todos os dias, né, deputada? A gente só não fica Sim. sabendo, mas acontece. Então, qual é a sua preocupação nesse sentido? Maria, olha só, eu fui secretária de assistência social por 9 anos aqui na nossa cidade. E nós, né, presenciamos diversos casos de violência, abuso, exploração, né, sexual contra as nossas crianças, bebês. Você não imagina o quanto é terrível você lidar, né, todo santo dia, e aí tem o trabalho importante, né, que eu preciso aqui ressaltar, do conselho tutelar, né, os conselheiros tutelares são grandes parceiros nessa luta na proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Essa cena que você, né, se referiu, saiu nas redes sociais, saiu em jornais, né, como é que um pai, né, caminhando no meio da rua, simplesmente porque a filha de 3 anos de idade estava chorando, ele se vira e dá um pontapé no peito da criança, pega inclusive na boca da Eu chego a menininha ficar arrepiada só e a de ouvir. criança cai, né. Estava até ao lado do seu irmãozinho. Uhum. Então isso é exatamente isso que você falou, se ele faz isso no meio da rua, na frente das pessoas, imagina dentro de casa. Então eu tenho trabalhei muito sobre isso, né, dentro da Secretaria de Assistência Social, quando eu fui secretária, né, e continuo essa mesma luta, levo essa luta também para o meu mandato. Eu sou autora da lei, né, que fala sobre a política estadual da primeira infância,
né, ressaltando a importância que se deve dar a esse momento do desenvolvimento da criança, né, de 0 a 6 anos, porque existem estudos, né, sobre o desenvolvimento da criança, né, e aí é um estudo mais aprofundado sobre neurociência, é o momento em que se dá o maior desenvolvimento da criança, então ela precisa ser estimulada, ela precisa ser acolhida, né? Ela precisa ser tratada com carinho, com afeto, com cuidado. Então, quando você imagina que dentro da casa deveria ser o espaço onde essa criança, né, encontra, né, o seu cantinho de proteção, de amor, de afeto e desenvolvimento, você hoje vê e vivencia e precisa lutar pela proteção dessas crianças que sofrem, né, as maiores barbáries dentro da sua própria casa, né. A gente, vê pai que abusa de seus filhos, né, vê pai que acaba tornando seus filhos, como você mesmo falou, prende, né, como se em cárcere privado Sim. dentro de casa, sem alimentação, né. Então, às vezes eu fico me perguntando que sociedade é essa, que mundo é esse que a gente está vivendo nos dias de hoje, né. Pois é, deputada. E ele, até como você mencionou, né, a criança estava com o irmãozinho do lado. Acaba sendo uma bola de neve também, né? Porque essa criança, o irmão, provavelmente ele já viu isso em vários outros momentos dentro de casa. Se ele cresce vendo isso, grandes são as chances dele se tornar o adulto que também repete esse comportamento. Exatamente, porque a criança que vive num ambiente em que ele é educado, né, com agressão, fatalmente ele vai ser um adulto também agressor, porque isso é uma cicatriz né, e um padrão de vivência que ele carrega também para o seu desenvolvimento, né? E esse irmão certamente também é tratado da mesma Pois forma, é. né? Eh, e isso a gente precisa trabalhar muito, né, dentro da sociedade. Eu acho que dia desses, né, aproveitando aqui esse momento, eu estava assistindo, sigo muito, né, um padre mineiro chamado Padre Christian. E ele, num dos momentos dele de pregação, ele disse o seguinte: até, né, para quem tem pet, né, e cuida lá do seu cachorrinho, ele diz assim: bom, a gente tem lá o nosso pet, até o cachorro, o que que ele faz? Ele lambe os de casa e late para os da rua. Sim. O ser humano hoje, nem esse comportamento ele tem. Por quê? Porque ele morde os de casa e lambe os da rua. É impressionante, mas é o que Então, acontece. essa é a realidade, né, que a gente está vivendo. As famílias estão muito desestruturadas. Eu acho que a gente precisa ter uma atenção muito especial com relação a isso. Nossos jovens estão, né, sofrendo muito e a gente precisa entender o porquê desse sofrimento, por que que jovens se mutilam, por que que jovens se suicidam, né? O que que hoje falta, né, no dia a dia desses jovens, né, que eles se sentem tão, tão desamparados, né, tão desamparados. E aí a gente precisa ter essa compreensão para ajudá-los melhor, né. Então eu trago também muito essa questão, né, da vivência que eu tive dentro da própria assistência, né, porque eu acho que é uma experiência muito rica você estar dentro da assistência, né. Eu acho que melhora muito a qualquer um, né, enquanto ser humano. Foi uma experiência muito bacana, né, eu trabalhei muito dentro da nossa cidade para crescer a assistência social, né, estabelecer muitos programas, projetos, né, atividades, mas o convívio com as pessoas, né, foi o mais especial disso tudo. E Célia, talvez essa seja a base mais poderosa que um jovem encontre na vida, principalmente esse jovem que está em formação. A base seria a família, esse apoio, esse acolhimento dentro de casa e também a educação fora de casa. E aí a gente entra no âmbito das escolas, né? A gente iniciou aqui o nosso papo, você dizendo que uma das suas preocupações é, na verdade, que essas emendas, né, que você consegue, que você
pode distribuir pelos municípios, elas são sempre voltadas muito ali para a saúde e para a educação. Então, entrando nessa área da educação, como você enxerga hoje o cenário? Qual é o cenário ideal para dar essa base para o jovem? Eu acho, Maria, que a gente precisa avançar ainda mais, né, na educação. Pensando aí principalmente nos adolescentes, né, nós precisamos estabelecer, não é, uma melhor capacitação, né, para que eles possam, de fato, se inserir no mercado de trabalho, naquilo que o mercado de trabalho tem absorvido, né? Então, a gente precisa muito voltar aí para a inovação, para a tecnologia, né? Porque isso, o mundo avança muito nesse sentido. E aí a boa notícia, né, que a gente recebeu, inclusive, é a transformação, né, dos Cefetes em universidades tecnológicas, porque o mundo está muito tecnológico. É. E a gente precisa dar também essa formação, né, aos jovens que precisam trabalhar. Então, o ensino técnico, ele hoje é fundamental, né? Porque muitas das vezes o técnico ele é mais valorizado do que aquele que tem o ensino superior, né? Então, quando você, e aí eu vejo, né, inclusive o governo federal hoje tem muito está muito com esse discurso da formação técnica, diferente, né, de outras gestões, né, Uhum. do governo federal, eh, encabeçado, né, pelo Partido dos Trabalhadores, eles davam muito foco no ensino superior, né? Uhum. Mas você precisa colocar esse jovem para trabalhar. Então, o ensino técnico, né? Ele dá a esse jovem oportunidade de emprego, e se esse jovem quiser prosseguir, ele vai ao ensino superior, né? Então, precisa valorizar essa juventude, né, nesse momento, né, em que ele também precisa trabalhar. Ainda nós temos uma população carente, né, muito grande. E muitos jovens ajudam, né, Suas nas famílias, suas dentro de famílias, na casa. economia da sua casa. Então a gente precisa dar essa oportunidade de desenvolver também, né, o nosso país, o nosso estado, trazendo mais oportunidades de emprego, que é isso que as pessoas querem. As pessoas precisam trabalhar, elas querem trabalhar. E eu tenho, né, também focado muito essa questão no meu trabalho enquanto deputada, no desenvolvimento econômico, né, porque junto vem o social. Sim. Então, a gente fortalece muito, né, a política da economia do mar, né, dentro do meu mandato, que isso para o estado do Rio foi inovador, porque nós fomos o primeiro estado brasileiro a estabelecer a economia do mar enquanto política pública, e nós temos aqui um grande exemplo, que é o estaleiro Citrium, né, Uhum. que é a indústria naval, mas outras atividades importantes também dentro dessa economia, né? Temos o porto, nós temos as marinas, nós temos o turismo náutico, né? Nós temos a nossa pesca, que é muito forte, Sim. né? Nós temos aí o setor de transporte, logística, né, que também faz parte aí desse conjunto de atividades econômicas, e a gente precisa fomentar e fortalecer todas essas atividades na economia aqui da nossa cidade, da nossa região e do nosso estado, para gerar emprego aí para a população. Deputada, são 2h29. A gente iria encerrar a entrevista, mas ainda tem muito assunto, então eu vou chamar, na verdade, o comercial e na volta a gente continua conversando, então, aqui na Rasca Web, no contexto com a deputada Célia Jordão. Não sai daí não, continua aqui com a gente. Estamos de volta. Estamos conversando hoje com a deputada Célia Jordão, falando sobre muitas coisas importantes para a região, muitas frentes de trabalho. E a última, deputada, que você mencionou antes da gente ir para o comercial, foi a economia do mar. Muito se escuta falar sobre economia do mar hoje. Eu queria que você explicasse na prática, para quem está ouvindo o contexto, para quem está aqui ligadinho com a gente na Rasca Web, o que é essa economia do mar, de que forma ela pode gerar empregos para as pessoas, né, para as populações que se beneficiam dela. Porque é importante falar que, apesar de trazer o mar aí na sua, né, na essência, não é algo voltado apenas para as cidades do litoral, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho. Isso é importante você falar, né? Porque muitas das vezes,
quando a gente visita também, né, algumas cidades que não são litorâneas, né, e às vezes e eles perguntam, né: "Ah, a senhora defende muito a economia do mar, mas a gente não é de litoral, né". E aí eu explico para ele, né, que existe toda uma cadeia produtiva, né, que começa exatamente com aquelas atividades que são diretamente ligadas ao mar, e aí a gente tem no nosso estado do Rio de Janeiro, a indústria mais forte é a indústria de óleo e gás, Uhum. né. Ligada diretamente a essa indústria de óleo e gás, nós temos aí a indústria naval, né, que Sim. constrói plataformas de navios de apoio, né, aqueles rebocadores, né. Então, tem a indústria de defesa, que também é junto com a naval, né. Tem aí a de transportes, né, nós temos a pesca, nós temos o turismo, então todas essas atividades, né, se você dando o exemplo do nosso estaleiro, né, o estaleiro ele compra chapas de aço, e ele vai compra da CSN, que está lá em Volta Volta Redonda, Redonda. então gera emprego lá. Também compra de indústria de nave peças. Nave peças, muitas das vezes, elas estão instaladas no interior do estado, não estão, né, nas cidades litorâneas. Compra uniformes, né? Também nem todas as confecções estão, né, diretamente instaladas em cidades litorâneas, estão Uhum. no interior. E assim, né, são serviços, né, são produtos, são insumos, né, alimentação, É toda né, uma é cadeia, na toda uma verdade, que cadeia que envolve é formada, diversas né. cidades e setores. Exatamente. Então a gente às vezes a pessoa, ela exerce ali aquela atividade, mas ela nem sabe que ela exatamente é uma atividade, Ligada à ligada à economia do mar. economia do mar, né. E quando o assunto é a qualificação, também é muito É importante? importante você estar inserindo, né, requalificando essa mão de obra, né, principalmente falando de indústria naval, nós tivemos, assim, uma queda muito grande dessa produção, né. O nosso estado do Rio, ele é o estado, onde estão instalados o maior número de estaleiros do Brasil, inclusive produtivos, Uhum. né. E aí nós tivemos essa queda muito grande, e essa mão de obra ela acabou tendo que procurar outros setores para trabalhar. Então foi perdendo também um pouco, né, com o passar do tempo, né, aquela sua expertise. Então ela Uhum. precisa ser novamente requalificada. Eu falo isso porque quando eu comecei esse trabalho lá em 2021, né, eu instalei na Assembleia Legislativa uma comissão especial, né, voltado para a indústria naval offshore, petróleo e gás, né. Sim. E através desse trabalho, eu presidi essa comissão, né, através desse trabalho nasceram várias iniciativas de leis, né, de minha autoria, entre leis já sancionadas e projetos que ainda estão tramitando, voltados para a economia do mar, totalizam 18 iniciativas, né? E isso é muito importante para o fortalecimento dessas atividades no nosso estado. É um estado que tem mais de 1.000 quilômetros, né, de costa, e a gente precisa, né, ter um olhar especial, né, para todos aqueles empreendedores que estão nessas atividades, né? E quando foi criado no estado uma secretaria específica de energia e economia do mar, né, aí que se percebeu realmente, né, o quanto que esses diversos setores tinham necessidade, né, de ter de fato, né, uma secretaria específica Específica. para tratar, né, dos seus desafios, das suas dificuldades, né, existentes. Então, a gente tem aí, né, um porto muito forte, que é o Porto do Rio de Janeiro. Nós temos o nosso porto aqui em Angra dos Reis, tem o Porto de Itaguaí, que são portos importantes, né, dentro desse conjunto de atividades, porque dali, né, eles também demandam vários serviços, vários outros setores, né, gerando aí um emprego né, que ele ultrapassa barreiras, né, ultrapassa esse limite
de municípios. Então, a gente sempre bate nessa tecla, né, vendo a necessidade, né, de ter também, trazer investimentos, porque o que que não podem tirar do nosso estado do Rio de Janeiro? É o nosso mar, né? A gente fala que o estado do Rio ele foi se desindustrializando ao longo de décadas, por N fatores, né? Alguns alegam a questão do benefício fiscal, foi uma guerra fiscal de fato existente entre os estados, né? E isso acabou afugentando muitas empresas e indústrias do Rio de Janeiro. E também a questão da segurança, né, que impacta muito diretamente, aos investidores, né, eles olham Sim. muito esse O ambiente, cenário o como tá para poder cenário como está investir, claro. exatamente. E a questão também, né, além da segurança, né, da criminalidade, também tem a segurança jurídica, né, uma legislação que seja uma legislação robusta, né, que dê, segurança a quem quer investir, né? Porque quem quer investir, ele precisa olhar para frente e para o futuro, vendo uma legislação que dê a ele, olha, aqui eu posso investir porque, né, essa legislação existente no estado me dá segurança para que eu possa, né, lá instalar o meu empreendimento, minha indústria, né, e conseguir aplicar os recursos que eu preciso aplicar, né, para fazer nascer o meu negócio e crescer o meu negócio ali, né. Então você também precisa construir essa legislação para dar segurança jurídica a quem quer investir. Então, dentro dessa questão, quando eu iniciei os trabalhos em 2021, o estaleiro, né, então Brasfels, ele tinha cerca de 500, 600 trabalhadores. Hoje ele tem, né, mais de 8.000 trabalhadores. Lembrando que ele tinha esse número de trabalhadores, porque muita gente foi mandada embora, né, não é porque esse era Sim, era o número de funcionários que sempre trabalharam ali, né. Houve uma quebra justamente nessa questão da construção naval, muita gente foi mandada embora. Existem estudos que até associam isso ao aumento do índice da criminalidade, porque muitas pessoas tinham vindo de fora, foram demitidas, ficaram sem recursos para voltar para as suas origens, para os seus estados, suas cidades, e infelizmente, né, a gente sabe que muita gente entra na criminalidade em busca de tentar o seu ganha-pão aí, embora existam vários outros caminhos, mas isso acontece, né. mas a gente tem aí questões que são mais impactantes, né, para a indústria naval, que é a questão da perenidade das demandas. Né, então você tem que ter essas demandas de construção, né, você tem que defender uma política de conteúdo local, que é o Uhum, conteúdo nacional, porque senão, né, porque você está falando da construção de embarcações, né, que custam alguns bilhões, uhum. né. Então você tem que ter essa perenidade e garantir que um percentual mínimo, né, dessa construção se dê em solo nacional, porque senão o investidor ele vai procurar onde é mais barato, Uhum. né? Então você tem que ter essa política de incentivo, né, e fazer essa defesa do conteúdo nacional, do conteúdo local, para garantir a perenidade, né, de demandas de construção aqui né, em solo brasileiro. E é lógico Sim. que eu defendo, né, farinha pouca, meu pirão primeiro, nosso estado do Rio de Janeiro e a nossa cidade em Angra dos Reis, para que o estaleiro continue, que para nós, né, o estaleiro, Mariana, ele ele tem uma relação muito afetiva, porque ele é muito antigo, Uhum. né? Ele lançou lá sua pedra fundamental em 1950 e pouco, né? E e a cidade, né, toda girou muito no entorno do estaleiro, né, dos seus trabalhadores que consomem no comércio, né, que colocam seus filhos nas escolas,
né, que induzem outras atividades, né, como a rede hoteleira, o aluguel de casas, Uhum. né, então, com o comércio em geral, como eu já disse. Então, para nós, ele tem assim uma relação afetiva até com a Sim. cidade, né, então é muito importante. E a gente defende muito isso. E no desenvolvimento, né, dos trabalhos dessa comissão, na ocasião, né, a atual presidente da Petrobras, que é a doutora Magda Chambriard, ela fazia parte da assessoria fiscal da Assembleia Legislativa, então ela contribuiu muito, né, para os nossos trabalhos, assim como o atual presidente da Transpetro, né, o Sérgio Bassi, que ele era o vice-presidente do Sinaval. E ele Uhum. também participou muito dessas reuniões, né, lá junto conosco, né, e a gente debatia muito essa questão, né, do porquê, né, o que que era o passo que tinha que se dar, por que que a gente também não fazia uma interlocução com os fornecedores, né, locais, para poder facilitar também essa participação deles, né, porque se queixava muito naquela ocasião, porque da falta mesmo de relacionamento, né, da empresa, e aí eu colocava essa questão, que a Petrobras ela é uma gigante brasileira, é um orgulho para todo brasileiro, porque ela domina essa tecnologia, né, da extração do óleo e gás em águas ultraprofundas, Uhum. né, então é um orgulho para nós, né, enquanto brasileiros. E por que essa dificuldade que ela tinha, né, de interlocução com a rede de fornecedores locais? Porque, na realidade, mais de 70% dos contratos da Petrobras eram com fornecedores de fora do Brasil, com estrangeiros. Então, esse era muito do questionamento. Uhum. Então, todo o trabalho, né, a partir lá da assunção da doutora Magda, na presidência da empresa, ela justamente promoveu, né, alguns momentos de workshops, né, convidando vários, né, desses setores de fornecedores para, inclusive, aproximar e explicar como era, né, que eles poderiam estar participando, quais eram as demandas, qual era o plano estratégico da empresa para os próximos anos de investimentos, né, para que eles também pudessem se preparar e participar desse momento de desenvolvimento, né. Então, tudo isso foi muito fundamental, né, e toda essa mexida, né, que a partir do trabalho que eu iniciei em 2021, foi feito dentro desse setor naval, foi muito importante para esse crescimento, né, da nossa indústria, principalmente aqui em Angra dos Reis, né. Inclusive o grupo, o Citrium, né, que era Brasfels, né, Keppel-Fels, Brasfels, Uhum. agora Citrium, eles também adquiriram no Espírito Santo um outro estaleiro para dar conta das demandas que eles hoje precisam entregar, né. Porque cresceu muito a sua Demanda demanda, e importância também para o muito, cenário nacional, exatamente. E a né, como um gente todo. continua lutando, né, por esse setor, e por isso defendendo tanto a economia do mar, que é aqui, né, nós precisamos muito, por exemplo, falando da nossa pesca. Angra é o maior produtor de sardinha, né, mas os barcos pesqueiros, os grandes barcos pesqueiros, vêm de Santa Catarina, né, eles pescam, mas eles precisam voltar para o estado de Santa Catarina para Aí é fazer o contabilizado lá, transbordo, né. fazer o transbordo desse pescado. Então a gente precisa ter aqui no nosso estado um entreposto pesqueiro para que isso se dê aqui, né, no nosso estado do Rio de Janeiro. Então a gente continua trabalhando muito dentro disso, né, pensando sempre no principal, que é geração de emprego para a nossa população. Agora, deputada, para a gente encerrar esse bate-papo, são 2h49. Olha, nós falamos de economia do mar, das leis, emendas e projetos voltados aí para a mulher, para a criança, para o jovem adolescente.
a importância do funcionamento pleno de todos esses hospitais que atendem aqui a nossa região. Queria ainda ter falado da RJ 155, porque acompanho bem a luta, a sua luta para buscar melhorias ali para a RJ 155, que é uma estrada muito importante, né, aqui para Exato. gente, a rodovia Saturnino Braga, liga Angra dos Reis a Barra Mansa, Volta Redonda, e está cada vez mais precária, né, para atender esse fluxo de veículos que passam por ali, que passa por ali, na verdade. Enfim, já falamos sobre inúmeras questões muito importantes para a região, para o estado. E aí eu queria finalizar, deputada, dizendo que você falou sobre tantas coisas e mostrou que tem trabalho em tantas frentes, bem num mês aí que o voto feminino ele foi colocado de novo no centro da discussão do país. E aí, se votar, né, se a mulher ter esse acesso ao voto já é tão importante, queria que você me falasse, do seu ponto de vista, da importância de ter mulheres como você na política. Porque a gente sabe que o eleitorado no Brasil ele é formado, em sua maioria, por mulheres, mas quando a gente vai para o campo da representação, ainda são pouquíssimas as mulheres que conseguem estar dentro das assembleias, que conseguem estar dentro de uma Câmara de deputado para lutar e trabalhar em prol disso tudo que a gente acompanhou aqui você trazendo para gente. Primeiro você falou, né, a questão do voto feminino, parabenizar aí, né, pela sua postagem, que trouxe também, né, não só uma crítica, mas sobretudo uma reflexão, né, pela fala muito infeliz, né, e grosseira, né, do Paulo Figueiredo, né, com relação à qualidade do voto feminino, né, a dizer que a mulher solteira vota muito mal e que a casada tende a seguir a opinião do marido, então erra menos, né. Então, Uhum. a gente hoje vive, né, um ambiente muito polarizado, né, e cada vez mais ouvindo falas que seguem nessa linha, não é, de questionamentos da participação da mulher. O ambiente é muito machista, né, a Uhum. gente vive, sem sombra de dúvidas, né, debaixo de muita queda de braço, né, eh, tanto que na caminhada, né, da mulher na política, normalmente, quando você se apresenta, a tendência das pessoas é perguntar assim: "Mas o que que você faz? Qual é o trabalho que você faz?". Mas você não ouve essa pergunta para um homem político, né. É verdade. Mas a mulher ela tem que estar a todo momento provando que é capaz, e que faz, e que trabalha, e o que que faz. Mas o homem não tem e não recebe esse mesmo questionamento, né. Então é muito importante fortalecer a participação feminina, né. São políticas públicas que a gente traz com outro olhar, com uma outra defesa, com uma outra dedicação, né. Não existe essa coisa de guerra entre homens e mulheres na participação. Ambos são importantes, né? É isso que a gente precisa fazer com que a sociedade compreenda. Não existe guerra de sexos, né? Uhum. Entre homens e mulheres. Os homens são fundamentais na participação, não é disso. A gente vem de uma história em que a mulher, né, lá no Código Civil, era tratado como relativamente capaz, né? Era, né, o Código Civil de 1942. Nós éramos relativamente capazes. As mulheres não podiam trabalhar, né? Quando começou a poder trabalhar, eram como professoras, Uhum. né? E a mulher ainda, ela busca muito aquelas atividades de cuidado, né? Sim. Seja na área da educação, na área da medicina, sempre as áreas que te falam muito de cuidado. A mulher, normalmente, quando ela se coloca numa posição, né, de decisão e de poder, ela, ela é bastante massacrada. Eu diria que a sua caminhada ela é muito difícil. A minha caminhada não é fácil, né? Mas eu sempre brinco, né? Quem já me ouviu falar muito, né, nos meus discursos, eu digo: "Eu só perco para um homem no braço",
porque na língua ninguém me ganha não, né, porque a gente tem experiência, a gente tem vivência, a gente tem vontade de realizar, né, é uma luta muito grande, né, eu acho que quando uma mulher avança, ela abre caminho para outras Com mulheres, né, certeza. então quando se fala muito e a gente já ouviu muito essa crítica, a mulher tem que ser feminina, não pode ser feminista, mas a gente é feminina, né, pela própria natureza Sim, nossa, né. Eu acho que são coisas que são harmônicas entre si, o fato de você querer ser profissional, de querer participar, de querer dar sua opinião, né, de querer construir junto, né, uma sociedade melhor, né. Essa participação mais igual e é o respeito, a única palavra que a gente quer é respeito, né. é isso aí. Na convivência, né, com a sociedade, no ambiente de trabalho. E a gente está vendo, muita violência, muito desrespeito, né, hoje a palavra, né, da vez é misoginia, né, mas eu Sim. acho que a gente precisa, falar em termos mesmo de respeito. Nós somos todos seres humanos, E né, capazes, né? iguais, Iguais. iguais. E acho que a mulher ela traz muito essa questão já do cuidado pela sua própria natureza, né, porque Sim. somos nós que gestamos, É. né, então já é da nossa natureza o cuidar da casa, o cuidar do filho, o cuidar do companheiro, do marido, né, já é da nossa natureza, mas a gente quer mais, né, E podemos querer é, mais, né, a gente quer deputada? mais do que isso, né, a gente quer também mostrar que a gente pode trabalhar, que a gente pode estar na rua, que a gente pode, né, produzir e ajudar as pessoas, né, através da nossa capacidade intelectual, força de trabalho. E a gente tem se orgulhado, né, de muitas mulheres, né, que enfrentam também esses desafios e seguem à frente, né. Por isso que a eleitora, né, falando da mulher, ela é mais exigente, porque muito se exige da mulher, né, a todo momento. Por isso nós somos mais exigentes, né. E eu fico muito orgulhosa disso, né, porque a mulher é mais atenta, Exatamente. Ela né. é mais cuidadosa, Ela é mais né, ela tá cautelosa nas prestando suas atenção ali nos decisões. detalhes e nas consequências que uma decisão pode É, trazer. então é muito infeliz, né, agora a última lá do presidente nacional, Também teve essa. né, do PL, que é Valdemar da Costa Neto, falando que a mulher enguiça nos 20, Pois é, é, porque colocar outra no lugar da Michelle, você só vai dar mais problema, burburinho, vai trazer alguma picuinha, porque é, mulher é assim. É exatamente. triste ter que ouvir Mas esses o que a discursos. gente mais vê é homem destrambelhado falando em rede social e fazendo coisas erradas, mas eles podem. As É. mulheres é que não podem. Mas a boa notícia disso É, tudo é isso, deputada, que temos pessoas como você que mostram aí para a sociedade, para as meninas, para as mulheres que acompanham esse trabalho, que elas também podem, né? Porque quando a gente se coloca nesse lugar de eu cheguei aqui, quem está ainda caminhando, galgando esse mesmo lugar, tem um incentivo a mais, tem um exemplo a seguir, isso fortalece, acredito que, a luta de todas as mulheres. Muito obrigada pela sua participação, 2h58, quase 1 hora de conversa, sabe, e se deputada? deixar, vamos Se mais. deixar, a gente fica aqui mais 1 hora. Então, mais uma vez, queria agradecer sua participação, sua vinda até a Rasca. Sem dúvidas, foi importantíssimo debater todos esses assuntos com você e o canal, as portas continuam abertas aqui. Obrigada, Maria Mariana, obrigada a toda a equipe da Rasca e a você, ouvinte, não é, que pacientemente esteve aqui nos acompanhando até agora, né? Um forte abraço e um excelente final de semana. E lembrando, pessoal, que depois a entrevista vai estar disponível lá no YouTube, no canal da Rasca e também nas nossas redes sociais, vocês acompanham os cortes. Eu fico por aqui, 2h59, sexta-feira. Aproveitem o fim de semana e segunda-feira eu tô aqui de volta com vocês.